Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Estamos chegando ao fim aqui da nossa reflexão no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. E terminando essa carta, eu dividi ela numa estrutura entre oração, testemunho e cooperação. Então vamos pensar sobre esses aspectos agora no capítulo 4 da carta. Antes de você continuar o vídeo refletindo juntamente comigo nos versos, pause esse vídeo, leia o capítulo 4 de Colossenses. Caso você não tenha visto os outros vídeos, veja o vídeo 1, da introdução, o final do vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, e então caminhe por esse período, né, essa caminhada então de compreender essa carta tão preciosa que é a carta de Paulo à igreja de Colossos. No seu capítulo 4, nós vamos caminhar aí para esse início. O primeiro versículo se dá muito ao final do capítulo 3. Ele encaixaria muito bem, inclusive, dentro da estrutura do capítulo 3 na questão da responsabilidade, né, quanto à vida cristã, das mulheres, dos maridos, dos filhos, dos escravos ou empregados e dos senhores agora, que é o versículo 1 do capítulo 4. Então ele vai falar que os senhores devem ser justos com os seus escravos, com aqueles que são os seus encarregados, os seus empregados. Então, essa realidade da justiça cristã também no trabalho é o que Paulo vai começar instruindo aí a igreja de Colossos, e a gente vai no capítulo 2 pensar então nessa estrutura na parte da oração. O apóstolo Paulo vai dizer: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, enquanto você está dedicado à oração e alerta e manifestando gratidão, ore por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então a oração é um fundamento da vida cristã. Paulo ele vai escrever à igreja de Colossos sobre oração, ele vai escrever aos Filipenses sobre oração, ele vai escrever a todas as igrejas da qual ele está tratando, ele passa por um período falando sobre oração. Nós não podemos negligenciar uma vida na presença de Deus através da oração. É muito necessário que você entenda que Deus ele nos permite participar do seu plano soberano por meio da oração. Muitas coisas se cumprem, promessas de Deus, propósitos de Deus, ele cumpre essas coisas através das nossas orações. Pastor, mas como é isso? Que história é essa? Isso nós podemos pensar juntos, por exemplo, quando a gente lê o livro de C.S. Lewis, Como Orar. Já é uma boa recomendação para você. Eu já devo ter comentado provavelmente nos vídeos anteriores, também falando sobre esse fundamento da oração. Mas a oração ela é fundamental para a sua caminhada cristã, para aquilo que Deus vai fazer e realizar em tua vida. Então, pensando nessa manifestação, nesse poder da oração, é necessário a sua dedicação. É necessário o seu alerta, é necessário o seu compromisso com o tempo no seu dia para você viver em oração, como era necessário também aqui para a igreja de Colossos. E Paulo vai dizer: ore para que portas sejam abertas para o evangelho, para que a manifestação de Jesus na prisão, que é o contexto que Paulo está dizendo, vá adiante, que ele consiga levar essa mensagem poderosa. Nós somos participantes de missões, nós somos participantes da obra missionária através das orações. Quantas bênçãos nós colhemos e produzimos através das orações. É muito e muito necessário que levemos a sério uma vida de oração. E aí, indo para a parte do testemunho agora, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. É muito necessário que a gente ande com sabedoria. E o cristão é observado pelos que são de fora. Nossa conduta deve atrair as pessoas e não afastá-las. É muito importante que o seu testemunho seja um testemunho exemplar, que as pessoas vejam Deus na sua vida, porque antes de você falar de Jesus no seu trabalho, Jesus precisa ser visto na sua vida.
precisa fazer sentido para as pessoas olharem para você e falarem: bom, eu entendi que você me chamou para ir para a sua igreja e eu acho que eu vou. Porque eu olho para você, você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa perdoadora, você é uma pessoa responsável, uma pessoa que está sempre pronta para o bem, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa que demonstra amor tanto por Deus como para com as pessoas, a sua conduta é exemplar. E no Brasil, se todo cristão se preocupasse em ter um testemunho exemplar e viver Jesus, o processo de evangelização seria muito mais simples. Mas qual que é a nossa realidade? A quantidade de escândalos que acontecem diariamente mancham e envergonham o Evangelho de Cristo. Mas o testemunho ele é fundamental, essa sabedoria no nosso proceder para com os de fora é o que vai fazer exatamente que a gente aproveite as oportunidades. Porque o que é uma oportunidade? Quando o seu colega de trabalho está numa situação muito difícil na família dele, ele vai lembrar de você. Olha, o João, ele tem um testemunho exemplar, ele é uma pessoa de Deus, eu vou pedir para ele orar pela minha mãe que está enferma. E nessa oportunidade que é dada para o João, ele não só vai orar, mas ele vai falar de Jesus, que é a esperança, tanto para essa pessoa como para a mãe dela. Então, nós podemos aproveitar as oportunidades que vão ser geradas, principalmente pelo nosso testemunho que veio antes da oportunidade produzida. Seu falar deve ser sempre agradável e temperado, o equilíbrio nas palavras. Um crente não pode viver uma vida, mais uma vez, no vídeo anterior eu já falei e falo novamente, não pode viver uma vida falando palavrão, xingando, com maledicências, amaldiçoando as pessoas, sendo vingativo, sendo uma pessoa que devolve na mesma moeda. Isso não faz parte de uma conduta que Jesus espera de você. Então você pode ignorar exatamente tudo o que Jesus te diz, o que a palavra te diz, e viver o que você quer, mas fazendo isso você não vive Jesus. A nossa palavra precisa espelhar o poder do Espírito Santo agindo em nós e a manifestação do Cristo encarnado em nossas vidas. Nossa palavra precisa ser agradável, equilibrada, temperada. Como é bom você comer uma comida temperada com sal ali, bem equilibrada. Tudo no lugar certinho. Uma palavra que vem com verdade, mas vem com amor. Que vem com exortação e repreensão, mas vem com afeto, com cuidado, vem com sabedoria. Essa deve ser a nossa palavra para com todos. Isso impacta totalmente na forma como a gente é visto pelos outros e como a gente é lembrado pelos outros, tá bom? Isso impacta totalmente. Então vamos agora adiante. Eu falei então de oração, testemunho e em terceiro bloco a cooperação. A gente vai ver que interessante Paulo falando dessas atividades da igreja. Agora Tíquico e Onésimo, do verso 7 ao 9. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito, ao irmão amado, ministro fiel, cooperador no serviço. Eu envio a vocês com o propósito que saibam de tudo o que se passa com a gente, para que lhe fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês, e vai contar o que está acontecendo aqui. O autor vai ressaltar o valor da fidelidade. Tíquico é o portador das cartas de Paulo. Onésimo, o escravo fugitivo agora transformado, é um fiel e amado irmão. E Onésimo é esse irmão que está então participando da obra também, junto com Tíquico. Como é maravilhoso a gente observar a igreja do Senhor trabalhando em cooperação. Ainda falando em cooperação, no verso 10, vamos ver Marcos. Marcos que vai ser então recomendado. Envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Nós sabemos que Paulo teve ali dificuldades com João Marcos, mas agora ele recomenda Marcos. Então a gente vai ver a restauração de Marcos. Ele teve aquela questão em Atos 13 e agora ele é uma pessoa recomendada, restaurada. Deus ele restaura as nossas vidas. E Deus, ele, toda vez que nós voltamos ao Senhor e nos consagramos, ele nos recebe. E como é bonito ver um líder como Paulo recomendando também a vida de Marcos. A gente vai ver aí no verso 12, 13 ainda, Epáfras. Epáfras, que é um servo e que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Olha que interessante, ele está sempre batalhando por vocês em orações.
E aí, mais uma vez, eu volto lá no início. Estejam em alerta, dediquem-se à oração. Qual que é o exemplo? Epáfras. Epáfras que está batalhando em oração. Não é fácil, irmãos. Estar ali orando, orando, perseverando em oração e buscando ao Senhor, dizendo sobre as situações, principalmente que nos afligem. Mas Epáfras está continuamente batalhando em oração e sendo participante fundamental na obra de Deus dessa forma. Você precisa também ter uma vida de batalha em oração. Batalhar pela sua família, pela sua igreja, pelos missionários, pelos perdidos. Batalhar e entregar ao Senhor em oração. Nós vamos terminar já aí falando sobre Lucas e Demas no verso 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúde às irmãs em Laodiceia, bem como Ninfa, a igreja que se reúne em sua casa. Então a gente vai ver que a igreja se reunia de casa em casa, esse era o processo de crescimento da igreja primitiva. Lucas aí, ele permanece fiel juntamente com Demas. Porém, Demas, mais tarde, a gente vai ver em outra carta, ele abandona Paulo por amar o mundo, o presente mundo, Paulo assim vai dizer. Então nós sabemos que nessa jornada muitos serão fiéis, mas nessa jornada também muitos serão seduzidos pelo mundo. E aí eu digo mais uma vez, esteja em alerta. Tenha uma vida cristã em alerta, para que você possa honrar a Deus em toda a sua vida. Nós precisamos viver dessa forma em alerta. E nós vamos observar aí a palavra do verso 17. Digam a Arquipo, cumpra o teu ministério que você recebeu do Senhor. E é isso que eu quero dizer para você, terminando essa carta, terminando a exortação de Colossenses. Cumpra aquilo que Deus tem te confiado. Cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus te vocacionou com dons. Deus te vocacionou com talentos. Cumpra aquilo que o Senhor tem te levantado para fazer. Não desista. Mantenha-se firme. Não olhe para as pessoas. Olhe para o Senhor. Honre ao Senhor e ore pelas pessoas. E viva uma vida digna, batalhando pela fé, combatendo o bom combate, vivendo por Cristo. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos em mais reflexões. Terminamos Colossenses e agora vamos caminhar para novas reflexões aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Que Deus te abençoe.